Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do iGlobal Insights. Meu nome é Rafael Meyer, eu sou diretor aqui na iGlobal e hoje nós temos um tema muito relevante para poder conversar no nosso podcast, como a tecnologia e a inteligência artificial estão redefinindo a produtividade das empresas. E para isso, trouxemos um convidado muito importante, que é referência na área, Dieter Burgertz. Falei certo? Falou certo, é isso aí. O Dieter tem uma longa trajetória na indústria tradicional, em grandes empresas, e hoje está totalmente aplicado e inserido no mundo de tecnologia, inovação e inteligência artificial. Bem-vindo, Dieter, uma honra ter você aqui como convidado. Obrigado. Estamos muito contentes de poder ter aqui hoje você. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês para trazer para todo mundo, para os ouvintes, aí, o pessoal que segue, trazer insights, trazer esse bate-papo realmente do que é a tecnologia, como que ela ajuda as pessoas, tirar um pouco do medo das pessoas, né? Eu gosto de dizer assim, deveria tirar todo o medo, né? Mas realmente para as pessoas estarem utilizando a tecnologia no dia a dia. E quanto mais a gente fala sobre isso, nosso objetivo também é esse, né? Oxigenar esse assunto, para que isso não seja um bicho de sete cabeças, como se mostra no primeiro contato que a gente tem. Exatamente. E bom, para a gente poder começar, Dieter, eu queria que você pudesse se apresentar e trazer um pouco da tua trajetória. Sei que a inteligência artificial é um desafio que agora está aí na cabeça de todo mundo, mas não é uma coisa nova. Você já está inserido na tecnologia, na indústria tradicional, vamos dizer assim, já há um bom tempo e já vem transitando por essas empresas e enfrentando esses desafios nessas empresas que já são consolidadas. E agora, além disso, também traz o Summit de IA, né, trazendo toda uma visão diferenciada para o assunto aqui para o nosso país. Então, se você puder trazer um pouco da tua trajetória até chegarmos na IA, seria excelente. Quanto tempo a gente temos? 2 horas? Temos todo o tempo. Legal. Sei que não são poucas coisas, mas é bem bacana trazer esse... Eu vou trazer para ti a resposta dessa pergunta, ela é bem interessante, porque lá atrás eu também não tinha consciência de muito do que eu trabalhava já estava, de alguma maneira, inserido na inteligência artificial. Mas depois a gente vai entendendo um pouco melhor, né? E aí, para quem está assistindo a gente, é importante também entender que a inteligência artificial não é uma coisa nova. Sim. A inteligência artificial a gente tem ela desde a Segunda Guerra Mundial, ao finalzinho da Segunda Guerra Mundial com Alan Turing, com os primeiros usos da inteligência artificial. E a gente passou muito tempo sem falar sobre inteligência artificial, citar essa expressão, porque a gente simplesmente estava vivendo aí, né? Aonde que se falava inteligência artificial? No meio de programação, né? Se falava da indústria 4.0 a partir de 2010, porque um dos pontos da indústria 4.0 é a inteligência artificial, mas nem ali se falava muito assim, a gente vai programar alguma coisa para você aqui que vai te dar essa resposta. Vamos capturar em vídeo, processar e... Até eu gosto de dar um exemplo nos treinamentos que eu dou. O Velozes e Furiosos, se não me engano, é o 6, onde que o ator principal morreu. E aí, no final, eles fizeram assim, eles pegaram e reproduziram o rosto dele e fizeram o final do filme. Na época, eles falaram assim, os computadores de Hollywood fizeram isso. Legal, foram realmente os computadores, usando inteligência artificial. Você vê que a gente viu um exemplo muito forte, muito claro, e ninguém ligou. Quando eu comecei a minha carreira, eu sempre gostei muito desse lado da informática. Então, eu comecei minha carreira no laboratório de metrologia da Embraco, aqui em Joinville, que agora é NDEC, né? E aí eu fui fazer estágio de mecânica. Meu primeiro projeto lá dentro, que era além das atividades do dia a dia, meu primeiro projeto, informatizar o laboratório. Então, teve assim, ok, né? Por que você está fazendo isso? Eu sempre gostei, né? Sempre fui assim, muito ativo nessa área. Aí eu fui trabalhar na Mercedes, empresa extremamente tradicional, e eu fui trabalhar com sistemas de medição a laser. E aí vem um pouquinho desse negócio que hoje que eu falei, né? Hoje eu entendo algumas definições que lá atrás não estavam tão claras, até porque não se falava nisso, né? A gente fazia medição de todos os carros que passavam na linha de produção, usando laser, e processava essas informações. Elas iam para um banco de dados e a gente processava essas informações. O que a gente tinha ali? Um banco de dados na época. E aí eu lembro que o meu mentor lá, ele falava assim, se você não mexer nesses dados, você vai ter um enorme cemitério de dados.
Na verdade, eu estava trabalhando com Big Data e só não usava essa terminologia, né? E aí depois eu fui para a Audi também, foi um desafio, porque lá na iniciativa foi minha de fazer a implantação do sistema de medição a laser. Então, o pessoal teve muita resistência. E então, o que a gente está falando? A gente está falando de um processo aqui de aculturamento das pessoas. Bacana. Tirar o medo delas, né? Em vários momentos da implantação da tecnologia na sociedade, ao longo de toda a história da sociedade, cada implantação de uma tecnologia vem associada ao medo. Uhum. Henry Ford, no começo lá em 1900 e pouquinho, quando começou com a produção seriada, também teve resistência, as pessoas tinham medo. Pô, a produção seriada vai acabar com a qualidade dos produtos. Quando na verdade era o contrário, você estava fazendo uma normalização, deixando padronizado e todo mundo ia ter o mesmo produto. Então, o que a gente precisa vencer é o medo da tecnologia. E aí, vencer o medo da tecnologia pode ser de duas maneiras. Ou a gente estuda ela, né, e aí vai por repetição, ou é um grande fato que acontece no momento da história da humanidade. Então, até 2020, antes da pandemia, não existia velhinho na face da Terra que fazia uma videoconferência com o netinho. Não existia. Ele falava, eu não vou falar com o meu neto desse negócio aí. Traz ele final de semana aqui pra gente conversar. Não é? Era assim. 2020 veio a pandemia, o ambiente forçou as pessoas a se adaptarem e mudarem a maneira como encarava a tecnologia. Não tinha escolha. Não tinha escolha. Hoje nós temos o quê? Todos os velhinhos do planeta mandando bom dia, boa tarde, boa noite, figurinhas e conversando naturalmente usando a tecnologia. E a gente tem hoje na cidade empresas tradicionalíssimas, né? E o nosso papel hoje, aí você falou do Summit, né? O nosso papel hoje é trazer para essas pessoas um aculturamento em cima da tecnologia. Mostrar para elas que é normal o que a gente está vivendo hoje e elas já estão convivendo com isso e elas não podem falar que tem medo porque elas já usam. Todo mundo usa Google Maps. Todo mundo usa Google Tradutor. E aqui eu só citei 2 exemplos de tecnologias, né? E aí, se você falar de carros um pouco mais tecnológicos, carros que corrigem direcionamento na faixa, etc., todos eles têm alguma maneira maior ou menor de inteligência artificial embarcada, pela sua definição. Então, por que você, no seu dia a dia, usa, mas quando você fala da sua empresa, onde você precisa de produtividade, você fala assim, vamos analisar. Analisar o quê? Você vai ficar esperando que o chinês chegar com o produto feito por inteligência artificial e muito mais barato, né? Sim. E qual que é o medo que você tem encontrado nas empresas assim? O primeiro choque, vamos dizer assim, é justamente esse? É justamente esse. Eu falo sempre o seguinte, né? O exemplo sempre vem de cima. Sempre o gestor maior, ele que tem que mostrar como se faz. E aí eu posso pegar qualquer exemplo, né? É o gestor que fala assim, eu quero um relatório melhor. E aí o gestor normalmente senta e fala assim, olha só o modelo de relatório que eu faço, ou que eu quero, ou que eu conheço. Ele mostra o exemplo. Então, hoje o que acontece? A gente está indo para uma tecnologia nova, né? E aí a gente pode fazer lá atrás também um paralelo. Todo mundo saiu da máquina de escrever em algum momento e foi para o computador. Sim. Quando saiu da máquina de escrever para o computador, também teve um processo de aculturamento. Quem aí que está escutando a gente aqui que já não ouviu falar em microlinks? Né? Para ali na década de 80, 90, para você entrar numa empresa, era obrigatório você trazer um certificado de que você tinha feito um curso de Windows ou de pacote Office, em algum lugar. Informática básica. Informática básica, né? Um pouco antes de você o DOS, né? Você tinha que mostrar. Agora a gente está indo por um processo, e antes disso, né, para os mais velhos que estão escutando também, ou vendo a gente aí, antes disso, teve o certificado de datilografia. Mas máquina de escrever não era uma tecnologia? Claro que era. Toda a tecnologia, a definição de tecnologia é a arte e a habilidade de fazer algo com as mãos em torno de um ofício. Isso é a definição da palavra tecnologia, ela vem do grego, então é isso que ela significa. A datilografia já foi uma tecnologia e você tem que mostrar o certificado. Depois você foi para o próximo, que foi do Windows. Agora vamos para o próximo. O próximo é de inteligência artificial. As pessoas precisam dominar
essa ferramenta também para usar. E aí o exemplo do gestor, né, que a sua pergunta, né, é o gestor que tem que ser o primeiro. É ele que tem que sentar e falar assim, eu acabei de fazer aqui um relatório, eu peguei os meus dados aqui, compilei, joguei na IA, a IA me deu uma resposta, eu gostei da resposta, eu quero que você chegue perto dessa. E as pessoas hoje, um efeito que é o seguinte, as pessoas ainda estão com medo de falar que usaram IA para fazer alguma coisa. Sim. Parece que se elas falarem isso, elas estão se diminuindo. Perfeito. Elas estão falando que eu usei IA, então não é o meu conhecimento. Não sou competente. Não sou competente, não consigo eu mesmo mais fazer. Uhum. Pelo contrário, pega o seu conhecimento, as suas competências, põe ali dentro, aprende a pôr ali dentro, põe ali dentro e pega aquilo que você conseguir entregar antes e potencializa. E o mesmo vale para o gestor. O gestor tem que começar a exigir. Você fez isso sozinho? Fiz. Tem certeza? Tenho. Então por que você não usou uma IA para fazer mais rápido e melhor do que você entregou? Essa é a pergunta do momento. Sim, bacana. E hoje você falou sobre esse desafio de eu não posso dizer que eu estou usando, está tendo essa dualidade. Ou eu uso e não digo que usei e estou usando, ou simplesmente ignoro. Eu vejo que existem essas duas coisas nas empresas. A gente conversa com alguns clientes, seja de indústria ou até empresas de comércio em geral, eu vejo esses dois perfis quando eu falo com eles. Ou a pessoa que não quer assumir, ou a pessoa que simplesmente ignora. Ainda não está muito oxigenado esse negócio. Eu estou usando, aqui na empresa a gente usa para tudo e parece meio vergonha, né? Eu assumi que estou usando. E tem um efeito que, inclusive, existe uma expressão que se chama Shadow AI. Shadow AI é o funcionário que usa em ambientes que não estão liberados para acelerar suas atividades. Ele não conta o que está fazendo. O que ele faz? Ele abre um Google Docs, joga o conteúdo lá dentro, abre o Google Docs aqui no celular, joga no ChatGPT, por exemplo, Gemini, qualquer um, pega o resultado, copia, põe no Docs de volta e volta a trabalhar aqui normalmente. Entendi. E ele não conta para ninguém que ele está usando uma IA. Ou a empresa proibiu de usar uma IA. Ele fala, o que o ser humano é? O que o nosso cérebro é? Nosso cérebro é preguiçoso. O ser humano, por definição, ele precisa guardar energia. Para guardar energia, o que ele faz? Ele faz da maneira mais simples e possível que ele possa fazer. Sim. Mais fácil. Ele vai fazer o quê? Ele vai usar a IA. O funcionário que você proibir, ele vai usar. Porque é mais fácil. É do ser humano. O ser humano resistiu ao longo dos milhares de anos por causa disso. Guardou energia. Sim. Então, as empresas, os gestores, os executivos, eles precisam entender de que é um caminho sem volta. Até outubro de 22, a gente podia não falar nada sobre isso. Em outubro de 22, a OpenAI abriu a caixinha de Pandora, assim como o Google fez em 2004, Em 2004, o Google mudou a maneira como a gente pesquisava na internet. Meteu lá uma tela em branco com uma caixa no meio para você digitar, e a indexação das páginas é totalmente diferente do que acontecia com Yahoo, Alta Vista, KD, todos os outros portais de pesquisa que existiam na época. Ele mudou. Em outubro de 22, a OpenAI fez a mesma coisa. Meteu uma tela em branco, com uma caixa lá para você fazer a sua pergunta, pedir o que você quer, e 4 exemplos ali, sugestões de quebra-gelo, porque as pessoas não sabiam usar, Daí tinha um quebra-gelo lá de pergunte sobre teoria do gato de Schrödinger, pergunte sobre como fazer um bolo de cenoura, e assim foi, Para as pessoas começarem. E ali, outubro de 22, foi quando o mundo começou a falar assim, nossa, eu posso usar a inteligência artificial para um monte de coisa. E a gente está só falando de uma, que é generativo, tem várias outras. E ali que começou esse movimento que está levando a gente, inclusive, está aqui sentado falando sobre esse assunto. Perfeito. Outubro de 22, 23, 24, 25. Em outubro a gente faz 3 anos já. Nossa. 3 anos e você, empresário, ainda não colocou no seu planejamento estratégico esse assunto? Boa. Você está muito devagar, meu amigo. Você está muito devagar.
E isso tem trazido esse desafio de rapidez, né? Eu acho que isso também é um desafio para as indústrias tradicionais, né? Que às vezes tem esse costume de ter a previsibilidade, planejamento a longo prazo, processos mais longos, a inteligência artificial sendo utilizada por todos de uma forma muito, né, tendo um acesso muito fácil, também é um desafio para essas empresas lidarem com como usar isso, né? E aí você trouxe até essa visão de empresas que bloqueiam, porque eu acho que é o primeiro instinto, né? Não sei como funciona, vou proibir. Exatamente. Né? E como que você tem visto isso acontecendo nas empresas? Isso tem se quebrado? Como que isso tem acontecido no é engraçado porque, assim, eu dou bastante palestra, né? E aí, nas palestras, eu trabalho na área de inovação, então a gente se permite ser um pouco disruptivo, inclusive nas falas, né? Nas palestras, eu pergunto, quem que é da área de TI aqui? Aí tem uma palestra, tem 100 pessoas no auditório, 5 levantam a mão, são gestores da área de TI, não sei o quê. Aí eu pergunto se está bloqueando, eles falam, estamos. Daí eu falei assim, vocês são culpados pela empresa de vocês estarem sendo menos produtivas. Porque se o gestor ele tem a tarefa de promover, mas o cara da TI tem uma outra tarefa extremamente importante, agora estamos falando de empresas tradicionais, uma empresa aí que tem 800, 500, 800, 1.000, 2.000, 3.000 funcionários, esse é o tipo de empresa que tem um setor de TI consolidado. Esse setor de TI consolidado, normalmente também tem um gestor consolidado. Sim. Que é o nosso velho dinossauro. Com o perdão da palavra, se o cara não se atualizou e se ele mandou bloquear porque ele não conhece, meu amigo, você é o primeiro que tem que se atualizar, você é o primeiro que tem que fazer um manual de boas práticas de uso de inteligência artificial para sua empresa usando IA. Faça um manual de boas práticas usando IA. Bom exercício. Não é? Começa por aí. Senta com o teu CEO e fala assim, Carlos CEO, nós bloqueamos no primeiro momento, porque a gente precisava se organizar, mas está aqui a organização. Preciso de 20 mil, 30 mil para agora fazer uma campanha, divulgação, treinamento. Já falei com o RH, a gente vai treinar 100% dos funcionários, vamos fazer um curso gravado no estúdio para todo mundo saber como usar. A gente, inclusive, já desenvolveu um agente interno que não vai vazar informação e tal, não sei o quê. É isso, esse é o papel. A gente precisa usar. Né? Senão, de novo, volto no mesmo exemplo que eu dei antes, para ser bem fácil. É o cara que tem uma máquina de escrever e falar, eu não vou colocar computador na minha empresa. Não preciso de computador na minha empresa. Porra, amigo, você não precisava mesmo? Agora, hoje, quem olha para trás, não consegue imaginar esse cenário. Né? Exatamente. Por que você vai agora, com todo esse aprendizado que você teve ao longo da história, por que você vai agora olhar para essa tecnologia e falar assim, não, a gente vai segurar o máximo que der? Para quê? Sim. Você vai ser atropelado, se não é por você mesmo, né, pelos funcionários que usam escondido, porque, amigo, não se engane, o teu funcionário está usando. Ele está pegando o computador, levando para casa, ele baixa via USB, ele manda por e-mail para ele mesmo, por e-mail particular. Mas a gente monitora. Amigo, tu não consegue monitorar ele pegar a câmera e tirar uma foto da tela. Hoje a inteligência artificial interpreta a foto que você tira. Ele pega uma planilha, abre aqui na telona grandona dele, tira uma foto boa, manda para ela, fala assim, explica para mim o que tem aqui. Ela monta um relatório belíssimo. Aí você acha, mas aquele funcionário júnior tá detonando, porra, o cara fez federal, olha só. Cara, tem certeza que é só porque ele fez federal ou porque ele tá usando já uma IA e você acha que não? Então, assim, todo mundo tem que se atualizar, tem que correr atrás, não adianta. Esse é o novo cenário e uma outra, além desse primeiro momento, vamos falar um pouco de empresas que já estão avançando, porque daí vem outros desafios, né? O desafio não acaba na entrada da tecnologia. Não. Mas, vamos lá, a empresa aceitou, ela entende que a IA, agora a gente tem outros desafios. Acho que um que você até comentou é sobre os dados, né? Existe essa preocupação de que a IA vai utilizar os dados para alguma coisa porque você está colocando ali. Existem alguns termos que
estão um pouco obscuros, que não dizem muito bem como que a IA vai usar, ou alguns dizem claramente que vai usar. Como que você vê esse desafio dentro das empresas? Porque daí existem as políticas sobre dados, leis de proteção de dados dos países diferentes, e a IA inserida nesse contexto, que é uma grande preocupação, que às vezes, aí é uma opinião minha, que eu vejo que as empresas usam para dizer como desculpa para não utilizar a IA. Aí elas vão dizer, não vou por causa de mas nada. Mas esse é o cara da TI, a primeira coisa que ele fala é isso. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. A primeira tem a ver agora com um momento, né? Então, 2023 foi o ano de entender o que aconteceu. 2024 foi o ano de treinar. 2025 é o ano de aplicar. Lembra que 2022 foi aberta a caixinha de Pandora. Então a gente está no ano já de aplicar. Se você está atrasado nisso, ainda dá tempo de treinar e aplicar. Tá? Primeiro passo, fazer um corte, né? Primeiro passo para quem ainda não está é treinar. É isso. Primeira coisa, a cultura. Faz uma palestra, chama a gente vai lá, faz uma palestra, dá um treinamento de 2 horinhas, 4 horas, e a gente faz isso. Você vê que às vezes ainda é um elefante branco, assim, que ninguém quer falar sobre isso. Tem gente que tem medo, pô. Aí volta naquele negócio. O pessoal que é mais antigo entende que a hora que abrir as portas, todo mundo vai se atualizar. Inclusive eles vão ter que se atualizar. Sair da zona de... Perde o controle também, né? Tem essa pegada. Não tem essa pegada, mas tem aquele negócio. Mudança gera desconforto. E aqui não é mudança sair do A para o B, é implantar uma nova tecnologia. Todo aquele movimento que a gente teve de implantar uma tecnologia computador na sua empresa lá na década de 80, 90, é de novo agora um movimento. Gera desconforto, não adianta. Não adianta. Bom, voltando ao ponto, né? A gente tem nesse movimento agora várias fases que a gente precisa entender para a gente seguir esse caminho. Agora a gente tem essa parte dos dados, né? Sim. Aqui a gente tem que separar um pouco o que a gente tem de já está acontecendo por parte dos provedores e do governo, e a gente tem as próprias empresas aqui. Então, por parte dos provedores, já existem movimentos, por exemplo, o AI Act europeu, né, com uma série de legislação com relação ao uso de dados para treinamento. Existe agora o marco da inteligência artificial que está sendo discutido aqui no Brasil para regulamentar a inteligência artificial, já está rolando isso aí. E existe um movimento pelas próprias empresas, Google, Microsoft, Perplexity, né, todos eles estão se movimentando também para regulamentar o uso dos dados. Só que hoje já se fala claramente, e aí agora eu não estou falando de dados empresariais, estou falando de dados orgânicos de conhecimento do mundo, 100% dos dados orgânicos já foram usados pelas IAs para serem treinadas. Entendi. A gente sabe por trás de que existe realmente, sempre vai existir, sempre existiu na história da humanidade, aquele que quer se aproveitar. Então a gente já viu, por exemplo, agora recentemente um movimento, se eu não me engano, foi da Meta, que eles pegaram lá uma biblioteca que estava protegida por direitos autorais, os livros, e usaram para treinar a IA. Depois que treinou, é que nem o cérebro humano, não tem mais como tirar. Né? É orgânica, ela acaba se disseminando. Eu vou tirar esse treinamento, vai tirar e vai... Como? Eu vou tirar uma coisa que eu te falei um negócio aqui agora você não pode mais usar. Ok, né? Sempre vai estar usando. Por outro lado, existem as formas de utilização da inteligência artificial para as empresas. Então, o pessoal que está preocupado com os dados, primeiro de tudo é assim, qual dado que você tem que não está ainda vazado? E agora estou falando de realidade Brasil. Ano passado vazou via Receita Federal todos os dados de todos os CPFs de todo mundo no Brasil, e esse ano teve o vazamento dos bancos de dados das pessoas jurídicas. Então, vamos lá. Qual que é o teu dado que tu tem, né, financeiro que não foi ainda vazado? Isso é a primeira coisa. Mas tudo bem, vamos esquecer isso aí porque não faz parte. Você tem dentro de cada uma das ferramentas de IA recursos para você não
treinar a IA, não colocar dados que ela vai utilizar. Então, eu vou pegar, por exemplo, o ChatGPT, ferramenta aí que 85% da humanidade está utilizando. Nível Brasil, pelo menos. Você tem o ChatGPT Plus, o Pro, e você tem o Teams. Sim. Quando você assina o Teams, lá está escrito assim que a IA não vai usar os seus dados para se treinar. A hora que você apagar a conta, ela exclui os dados também. Então isso aí já está definido lá dentro. Ah, mas eles não são legais, eles vão usar para treinar. Bom, aí é uma questão, eu vou falar assim, até jurídica e ética, porque se eles estão falando no contrato que não vão usar e você está desconfiado ainda, vai para outra ferramenta. Ah, mas eu ainda continuo desconfiado, então vai diferente. Monta você internamente uma IA, um agente de IA, que só usa a IA aqui para fazer o processamento das informações e devolver a informação para ti. Pronto, aqui agora você está usando só o motor para empurrar e o processamento, as informações estão tudo guardadas contigo aqui. Então tem várias maneiras. Eu dei um exemplo aqui, mas existe ainda, você pode falar assim, pô, hoje em dia, até um tempo atrás, e aí vamos falar agora das corporates, né? A gente estava falando de empresa de 3, 4, 5 funcionários. Compra você um servidor, então. Instala você uma IA local, que você pode baixar, hoje tem LLMs, open source, você pode baixar e instalar no teu servidor e treinar. Quanto custa? Vai custar um servidor, estamos falando aí de 300, 400 mil reais, um servidor bom para isso, e mais uma placa de vídeo boa, né, uma GPU boa, estamos falando aí de novo de 100, 115 mil dólares, então estamos falando de um investimento de 1 milhão. Amigo, se tu tem uma empresa de 3 mil funcionários e tu não tem 1 milhão para colocar dentro do teu servidor, sim, aí tu tem um problema de administração. Aí a gente não precisa, aí a gente pode usar a IA para te ajudar a mudar o teu posicionamento estratégico para resolver os problemas. Porque, vamos lá, quanto que é o ROI disso? Quanto que é o ROI de você colocar uma IA na sua empresa? Se hoje eu preciso, para fazer um relatório, eu preciso de 6 horas para fazer um relatório de 40 páginas, bem só escrito, eu não estou falando de gráfico, não estou falando de tabela, não estou falando nada, estou falando só assim. Um relatório bem escrito de uma série de informações que eu compilei no cliente. Transformar os números em texto, por exemplo. Por exemplo, eu preciso de 6 horas. Sim. Se eu jogar numa IA, sabe quanto tempo eu preciso? Vamos ali fora tomar um café? A gente voltou, tá pronto já. Pô, se o executivo principal da empresa quer discutir ainda esse tipo de ROI, ele não está entendendo o poder. Aí eu recomendo fortemente que o CEO procure treinamento de IA top-down. Top-down, para ele entender. Porque assim, vamos colocar aqui um servidor de IA, vai custar 1 milhão. Quanto tempo que é o ROI disso aí? Depende para que você quer. Se você tem 200 pessoas da tua área administrativa, você arranca 20% desse quadro aí, e eu não estou falando arranca da posição atual, põe outra. Sim. Põe outra, você pode expandir sua empresa, não estou falando demitir. Otimiza, né? Otimiza. Você diminui o setor, pega aquelas pessoas e põe um projeto de expansão. O projeto de expansão vai rodar mais rápido. Sabe aqueles relatórios chatos que você quer toda segunda-feira? Você vai receber sem precisar para o cara do financeiro tá montando. Sim. Então, esse é o cenário aqui para as empresas entenderem essa conjunção de uso de dados. Né? Não tenha medo. Soca a bota. É o mesmo medo de quando essa discussão já aconteceu, quando falou assim, pô, vamos colocar os nossos dados na nuvem. Essa discussão foi a mesma. Foi a mesma. Ah, mas os meus dados têm que estar aqui dentro da minha empresa. Então, segura aí dentro. Aí você vai ter problema com Trojan, você vai ter outros problemas também. Vai ter que pagar depois resgate de dados. Nossa, tem isso também. Tem isso. Ou você põe na nuvem, aí você não corre certos riscos, ou você mantém interno, corre outros riscos. No fim, é a escolha de qual risco você prefere correr. Exatamente. Ou eu vou correr risco estando na frente dos concorrentes ou ficando para trás. Né? É o risco também. Uma outra pergunta, entrando já um pouco mais, aí passando um pouco o nível. Eu vejo conversando com outros diretores, gerentes de empresas, uma das preocupações que eu já ouvi relatos é assim, e como ficam as
decisões estratégicas apoiadas por IA, desses diretores e desses gestores. Como as empresas lidam com essas decisões? Porque daí a gente passa por um nível de executivos utilizando a IA para tomar decisões complexas. E aí as decisões, teoricamente, saem da responsabilidade desses executivos e vão para a IA. É uma coisa um pouco mais complexa. Imagino que talvez você já deva ter ouvido alguns. Cara, com certeza. Sim. O que você vê com esse cenário? É o seguinte, aqui eu gosto muito essa pergunta, ela vem sempre, e eu gosto muito de dar um exemplo para responder ela. Você assistiu aquele filme do Will Smith, o Eu, Robô? Sim. Esse filme é fantástico, assim, a gente pode pegar várias coisas que estão acontecendo hoje, que quando a gente assistiu o filme há 12 anos atrás, a gente falou, isso aí nem os nossos netos vão ver. Sim. Carros autônomos, nem os nossos netos vão ver. Estamos rodando com um carro autônomo aí. Teve uma cena lá, dentro desse filme, que foi o momento que o Will Smith bateu de carro, junto com outro carro. Nesse outro carro tinha uma menininha de 8, 10, 12 anos, e ele, nesse carro aqui, os dois caíram no rio. E era um robô com inteligência artificial, pulou no rio para tirar eles, salvar eles. Só que essa inteligência artificial só poderia salvar um, por causa do tempo que ela tinha. E ela salvou o Will Smith. E a maior revolta do Will Smith no filme ali Sim. é que não salvou a menina, salvou ele. Por que salvou ele e não salvou a menina? Porque a menina tinha 7% de chances de sobrevivência e ele tinha 28%. Ela tomou uma decisão baseada em dados. As nossas decisões, elas também são baseadas em dados. Só que a gente faz um processamento mental e a gente não fica fazendo conta. Porque a gente leva em consideração vários fatores que é nosso cérebro ali, com base na nossa inteligência cognitiva, tudo que a gente conhece do entorno, probabilidades, chances, histórias de vida, experiências, a gente vira e fala assim, eu vou tomar essa decisão por esse caminho aqui. E a pessoa não pensa assim, lá naquele relatório que eu vi há 2 anos atrás, que falava sobre como que o mundo ia avançar, como que estava a política brasileira, ele fala, vamos nesse caminho aqui. Devo deixar tudo para a IA tomar decisão? Não é isso que eu estou falando. A IA é uma ferramenta. Falei isso lá atrás. O executivo, ele deve usar a IA. Mas no fim das contas, quem que assina o cheque é ele. Ele tem que olhar e ele tem que usar de novo a inteligência humana cognitiva para olhar aquele resultado e falar, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Tem alguma coisa aqui que está estranha que eu não estou gostando. Refaz, busca uma segunda. Você faz isso com o relatório que o cara do financeiro manda. É verdade. Você recebe o relatório do cara do financeiro, você chama o diretor do financeiro e fala assim, esse relatório aqui tem uma coisa errada, dá uma conferida para mim aqui. Princípio dos 4 olhos. Quantas vezes tu já ouviu essa expressão? Aí agora tu está usando uma IA e tu quer delegar para ela 100% da decisão, tu pode até fazer, mas é por tua conta e risco. É a mesma coisa que tu recebeu o relatório que vem lá do analista financeiro e lá está escrito assim, reduza 40% da tua massa operacional, lá, o teu administrativo. Tu reduz? Não vai fazer direto. Tu não vai fazer? Aí quando vem uma IA e fala, faça, daí tu não vai discutir? Tu também tem que fazer a mesma análise crítica, para isso que o ser humano está aqui. Tem algumas coisas que a IA, por enquanto, não substitui o ser humano. Legal, criatividade, resolução de problemas, juízo de valor. O juízo a IA não faz. A IA, ela é probabilística. Boa. Então, o executivo tem que usar. Tem que usar para acelerar. Lembra que eu falei do relatório? Pega, conecta uma IA no teu RP e manda vasculhar o teu RP e fala tudo o que tem de inconsistência aqui dentro. Aí, olha, tem um funcionário aqui que está tirando um vale alimentação fora do normal. Aí tu vai ver, o cara está em conchavo com o cara do RH e o cara está recebendo um vale de 10 mil reais por mês. A IA vai achar isso. Quem vai tomar a decisão? Você. Você vai fazer o quê? Vai mandar o cara embora? Ou vai chamar o gerente de RH e falar assim, investiga isso aqui mais a fundo?
Você vai mandar chamar o cara do RH e investiga a fundo. Então você tem que fazer um princípio dos 4 horas ali também, mas usa para acelerar todos os resultados. Bacana, é legal trazer isso porque às vezes fica essa mística, né, de que a IA vai resolver, extremos, né, ou não usa ou usa para tudo, né, não existe isso. Não, eu acho que você contrata um cara para tua empresa para trabalhar lá na área X e o cara é o supra-sumo de tudo. Por mais que ele bote um relatório em cima da mesa, você toma a decisão sem olhar, sem ler, você vai lá na conclusão, lá está escrito assim, compra uma máquina assim, porque a gente vai aumentar em 20% a produção. Você compra? Não. Você vai chamar o cara do financeiro, empurra para ele e fala assim, analisa para ver se esse cálculo do ROI está certo. É a mesma coisa. Só que ele a velocidade é muito maior, ela é treinada com uma base de conhecimento gigantesca. Então, use a teu favor, mas como uma ferramenta. Legal. Outra coisa que vem sempre quando a gente fala de IA nas empresas é não vou utilizar a IA porque ela vai tirar meu emprego. E aí, o que você pensa sobre essa frase? Essa frase é muito bacana porque no primeiro treinamento que eu dei, em janeiro de 23, o último slide da minha apresentação, penúltimo, ele tem uma foto minha, só o rosto, com o resto feito por IA, sentado naquelas banquinhas nos Estados Unidos que vende, que o cara vende na beira da estrada limonada. Sim. Aí tem uma faixa na frente, assim, em vez de compre limonada, nessa faixa está escrito assim, a IA não vai roubar o seu emprego. Pessoas que sabem usar a IA é que vão. E o bacana. Então, na verdade, a gente volta de novo e tem coisa assim que parece que a gente está sempre voltando no mesmo ponto, mas tudo a gente tem que ter assim, uma consciência muito forte em cima do que a gente está analisando. A IA é uma ferramenta. Quem sabe usar a IA vai se dar melhor. Vamos voltar no computador? Quem sabia, dominava o Excel, mas você colocava onde? No financeiro. Quem não sabia dominar o computador ia para onde? Para a produção. Porque não sabia usar a ferramenta. Aqui a gente está no mesmo momento. Você sabe usar a ferramenta, essa pessoa vai roubar o emprego. Não é a IA. A IA vai aumentar a produtividade, mas com toda certeza. Não tenha dúvida nenhuma. Quem aí está assistindo e está achando que não vai, está se enganando. Ela já está. Tem uma frase que eu uso, que é do cara da fundador, o Andrew Ng. Ele é fundador de uma grande startup aí no mundo da IA. E a frase dele é assim, que eu uso também. A inteligência artificial é a nova eletricidade. Ela vai mudar todos os setores econômicos e como a gente nunca viu. E essa frase, a primeiro momento, ela parece muito poética, né? É nova eletricidade. Mas eu vou fazer uma analogia aqui para as pessoas também entenderem. Quando a eletricidade veio, que a gente começou a usar a eletricidade de maneira controlada, né? Não só o raio que vinha do céu, né? lá atrás com nosso amigo Nikola Tesla, quando a gente começou a dominar a eletricidade, eu vou usar essa palavra agora, as pessoas não entendiam a dimensão de tudo que poderia ser utilizado a eletricidade. As pessoas não entendiam que aquele cara que passava acendendo as lamparinas à noite e 5 horas da manhã passava apagando elas, que esse cara ia ser substituído por um interruptor. Sim. As pessoas não percebiam isso. A gente está no mesmo momento da eletricidade, a gente está no mesmo momento da inteligência artificial. A gente ainda não conseguiu entender a dimensão do que para tudo a gente pode usar ela. Tanto é que a eletricidade a gente começou a dominar lá em 1820, eu acho que é essa data mais ou menos. A gente está achando forma de utilizar a eletricidade até hoje. E aí? Se a gente fizer agora assim, coloca com imã, não sei o quê, um motor mais potente, não sei o quê. Agora, 200 anos depois, imagina se a gente, com a inteligência artificial, a gente está começando, a gente está arranhando a superfície.
Só que só de arranhar a superfície já aumenta em muito. Vamos voltar para o cara da lamparina. Quantas pessoas que a gente tinha que ter nas cidades, quanto de estoque de querosene que a gente tinha que ter nas cidades para colocar nas lamparinas e etc., que a gente trocou por fios, lâmpadas e interruptor. Mesmo momento. A gente tem essa vantagem agora de aumentar a produtividade muito para a gente ligar as luzes da nossa empresa, né? Em vez de ligar com lamparina, a gente ligar com um fio elétrico. Legal. Bom. E gostei que você trouxe essa visão de a gente ainda não sabe tudo que a IA pode fazer por nós. Você tem visto alguma tendência nova que ainda não apareceu, que você acha interessante compartilhar? Alguma utilização curiosa assim, que a gente tem da IA? Sim, eu vou citar algumas IAs, porque elas ajudam a gente até entender o espectro que a gente tem de utilizações e o próximo passo. Então a gente tem, por exemplo, Narrow AI. É uma IA que ajuda a fazer recomendações em compras. Mercado Livre, Amazon, Americanas.com, Magazine Luiza, todas elas usam para quando você vai lá e fez uma compra, ela fala assim, vi que você comprou tal coisa, você não quer comprar tal coisa também? Isso é uma IA que está fazendo isso. Aqueles clientes que compraram isso também compraram isso. É uma IA que está fazendo isso aí. Né? Olha só quanto tempo a gente convive e não percebe. Verdade. Aí você tem uma IA para previsão do tempo. O meteorologista hoje ele não fica mais olhando mapas e coisas assim, ele até dá uma olhada, mas tem uma IA por trás que já faz todo esse processo. Aí você tem uma outra que se chama Unsupervised Learning. Tá? Ela é uma IA que eu falo assim, ela é o mocinho bandido. São duas IAs. Uma vai lá e faz o desenho, por exemplo, uma pintura da Mona Lisa, e a outra, que é o mocinho, ela vai lá achar defeito. Aí ela vai lá e fala assim, esse canto que você desenhou aqui está errado. Aí desenha de novo. Ela desenha de novo e ele vai achar falha de novo. Para que se usa isso aí? Para achar brechas, vulnerabilidades na área de TI, relacionado a sistemas e etc. Aonde que se usa isso na prática? Quem tem conta no Inter, no Bank, por exemplo, vai fazer uma compra com o cartão de crédito, às vezes, e ele bloqueia a compra. Aí você recebe um WhatsApp falando assim, eu vi que você acabou de comprar um PlayStation às 5 horas da manhã. Não é normal você fazer esse tipo de compra. Foi você? Aí as pessoas respondem, sim, fui eu. Então volta lá e finaliza a compra que eu estou liberando para ti. Isso é uma IA fazendo. Sim. Então a gente tem várias vertentes aqui. Agora a gente tem umas vertentes muito fortes de utilização. Por exemplo, na visão computacional, dentro de fábrica, você hoje pode, por exemplo, pegar e colocar uma visão computacional para estar olhando o teu ambiente produtivo e identificar que tem um funcionário que está andando sem EPI. Boa, que legal. E aí ela manda uma mensagem para o supervisor e fala assim, dá uma olhada que tem um funcionário lá que está com a camisa número 87, que ele está sem o capacete e está andando dentro da obra. Pô, olha só a utilização. Eu posso ter um acidente que eu vou ter um custo muito grande, ou eu posso ter uma prevenção que eu boto o capacete, colete, por aí vai. Carros andando em áreas não monitoradas, não permitidas. Eu posso estar fazendo monitoramento de trânsito, inclusive bicicletas e pedestres, para falar assim, esse fluxo nessa região aqui está aumentando, vamos mudar o trânsito. E aí você faz, usando IA, uma simulação de trânsito também. Então, qual que é o limite? O limite é a criatividade. A ferramenta a gente tem. Essa semana mesmo eu vi uma cafeteria que ela usou a câmera para mapear os baristas e a produtividade por baristas e o tempo que cada cliente permanecia na loja. E aí ele fazia uma relação sobre question versus o tempo para tentar entender esse perfil. Eu uso esse exemplo no meu treinamento. Tem esse vídeo também. Eu achei muito legal, que é um uso que é para uma cafeteria, pensando num ambiente pequeno, que pode ser uma pequena empresa, inclusive, não precisa ser uma grande, insisto. Hoje é uma câmera, né, que utiliza o software para fazer isso, ou seja, o investimento ele pode ser inclusive por assinatura de serviço, ou seja, é muito baixo. Né? E um ponto que está assim,
a velocidade que está avançando a tecnologia está muito bacana, porque a gente está num momento agora que a gente não precisa comprar mais uma super câmera para fazer isso. A gente está podendo usar, inclusive, dependendo dos modelos, a gente pode usar até a câmera que já tem no... De monitoramento. Monitoramento. Né? E aqui tem uma tendência, e essa a gente já pode compartilhar com o pessoal, que é assim, 2023 foi o ano da IA generativa. Só generativa, todo mundo usando para criar texto, pessoal de marketing para fazer copy. Esse é um exemplo que eu também dou para as pessoas entenderem, né? Uma reunião numa empresa de marketing até o final de 2023, como que era? Segunda-feira, 10 pessoas sentadas numa mesa, pessoal, essa semana, copy, não sei o que, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, tu põe as imagens, campanha do cliente, não sei o que. Hoje, pessoal, tá, né, aquele eco, estão em 2, não estão em 10, estão em 2. Porque o cara aperta o botão e fala assim, gera as copies das próximas 2 semanas, ele faz a avaliação se aquela copy está certa. Viu? Então, 2023 foi o ano da IA generativa. 2024 foi o ano dos agentes. O que são os agentes? Agentes são IAs que você programou, né? E a programação aqui básica, vamos colocar dessa maneira, para ela fazer alguma atividade. Crie para mim um livro. Tem IA que você pega hoje, agentes que ela cria um livro inteiro, te entrega de 80 páginas em cima daquele conteúdo que você definiu. Em 2025 a gente está no ano dos multi-agentes. O que são os multi-agentes? Imagina que você tem dentro de uma estrutura única, você tem o cara do marketing, você tem o cara do planejamento, você tem o cara do financeiro, e você entra naquele agente e fala assim, quero abrir uma barbearia. Aí o cara do marketing cria todo o planejamento de marketing, conversando com os outros 2. O cara do financeiro cria o planejamento financeiro para aquela barbearia. E o cara do planejamento estratégico cria o plano de negócio, estrutura, junta as informações, põe tudo no final. A pessoa recebe o quê? Um plano consolidado de como criar uma barbearia. Legal. Esse é o multi-agente. E para a gente se encaminhar para finalizar, queria te fazer uma pergunta agora um pouco mais... Aí eu quero a tua visão mesmo. Tem alguma coisa que você vê que a IA ainda não está fazendo, mas que pode talvez ser um futuro disruptivo, talvez, para a inteligência? Porque a gente pode dizer vários exemplos do que a IA está fazendo. E tem algum lado que você vê, cara, isso aqui ainda não está sendo explorado, mas eu penso que se a IA chegar a encontrar uma forma de encontrar esse nicho de algum jeito, isso tem uma tendência disruptiva. Olha, eu acho, assim, pelas minhas pesquisas, né, existe um site muito bacana que se chama That is an AI for That, onde você acha IAs para absolutamente tudo. Eu não lembro de nenhuma área que lá não estava contemplada. Mas eu acho que a resposta para essa tua pergunta é assim, quais são as áreas que ainda estão menos tocadas? Bom, pode ser assim. Porque por receios, por problemas éticos, por até falta de dados também, né? Pode ser? Eu diria que não é nem... Eu vou dar um exemplo para ti. Uma área que ainda está assim, diagnóstico médico. Diagnóstico médico é uma área em que as pessoas estão falando assim, não, isso aqui não. Isso aqui não é IA. De ética junto, né? Daí já é uma discussão moral, ética. Mas de novo, lembra que eu falei, a IA é uma ferramenta, quem decide é o médico, né, gente? O que você ia preferir, se você pudesse escolher? Você ia preferir que um médico que tem 25 anos de experiência analisando diagnósticos de raio-x, né, por imagem, diagnósticos de imagem, que ele olhasse um diagnóstico teu de uma suspeita de uma doença e ele desse o laudo, ou você ia preferir que uma IA que não tem 25 anos de experiência, mas sim ela tem todos os laudos possíveis e imagináveis
do mundo inteiro. Do mundo todo, na base de conhecimento dela, na base de treinamento dela, e ela falasse, isso que eu estou vendo aqui é tal coisa, e o médico desse o veredito, o que você ia preferir? A primeira alternativa ou a segunda? Logicamente a segunda, né? Pois é, para ti, ver a tua resposta foi logicamente, até colocou a palavra logicamente. Porque a emoção só que essa é uma área onde tem uma discussão ainda muito forte do uso realmente ali dentro. E eu vou te falar, essa discussão está muito relacionada à palavra que tu usou no começo, a ética, e a ética está muito relacionada ao medo da resposta que vem. Sim. Né? Mas a gente já tem exemplos claros de IAs fazendo exatamente isso que eu falei, analisando diagnósticos por imagem e fornecendo laudo para o médico fazer a confirmação depois, claro, ou o uso de IA para descobrir, por exemplo, como acabar com uma superbactéria. E isso foi um case que aconteceu em outubro de 2023. Em outubro de 2023 foi usado uma IA para acabar com uma superbactéria, aquelas que tu reza para o paciente sair do hospital, porque se o cara está com a superbactéria, todo mundo põe em isolamento no hospital, né? Tomara que não infecte mais ninguém, né? Sim. Aí, ou põe o cara isolado, ou tira o cara do hospital, né? Eles pegaram uma superbactéria que tinha no hospital, que estava há anos ali, que não acabava, em 3 meses aí acabou com ela. Com 3 meses. Então, assim, tem áreas que ainda são áreas assim que as pessoas têm muito receio, e são principalmente as áreas onde a gente está falando de decisões que afetam fortemente o ser humano. Porque uma coisa é eu chegar e falar assim, vamos usar a IA para fazer planejamento estratégico da AIM Global. Vamos. O que ela afeta? Puta, deu errado. A gente não conferiu, deu errado. O que aconteceu com o planejamento estratégico? Puta, a gente errou, caiu o faturamento 10%. Erramos. O que acontece se uma IA usar, de novo, né? Sem ninguém no final das contas conferir, né? O princípio dos 4 olhos. Em cima de um laudo médico. Ótimo. Pode ser a morte ou pode ser, fala assim, você vai viver ainda 10 anos, mas a pessoa vive 6 meses. Certo. Tipo assim, diagnóstico de câncer, coisa assim, né? Porque então tem esse viés assim, muito quando está ligado a pessoas, tem um medo muito maior. Sim. Então, eu acho que essas áreas vão ser as áreas que vão demorar um pouco mais. E tem áreas que não são muito faladas, por exemplo, a área jurídica. A área jurídica é uma área que, assim, se beneficia da IA generativa, que é o que a gente teve esse caixinha de Pandora ali em 2023 aberta. É uma área que se beneficia muito, porque é texto. E texto e busca em cima de banco de dados. Então, falando assim, jurisprudência, acho. Fácil. Acho milhares de jurisprudências. O resultado, no fim das contas, da decisão é uma decisão estatística. Sim. Né? Só que quem faz a decisão estatística hoje, sem pensar, cognitivo, é o juiz. Sim. Ele analisa os argumentos de um lado, os argumentos do outro, evidências de um lado, evidências do outro, e no final das contas, o juiz toma uma decisão em cima daquele caso. Se você pegar tudo que está sendo argumentado aqui e fazer isso via uma IA, e tudo que está sendo argumentado desse lado fazer via uma IA, você pode colocar uma IA aqui para falar assim, os teus argumentos e o que tu está trazendo aqui de evidências são fracos perante o que tem aqui do outro lado. Já tomei a decisão, esse aqui é desse lado. Hoje tem um juiz que senta aqui que faz esse papel. Sim. Então, tem áreas que vão ser beneficiadas antes, depois, dependendo muito da velocidade ou da fome da implantação. Né? Quer ou não quer implantar? Vai, implanta. Tem cidades até nos Estados Unidos que estão testando, né? Tem. Sentença e tal. Vamos dizer assim, não é o Shadow, né? Eles estão usando claramente. Admitiram, né? Vamos usar. Testar aqui e tal. E aqui, por enquanto, tem o Shadow, né? Porque também já existe algumas notícias. Na verdade, o que acontece? Vou dar um exemplo para ti. Em fevereiro de 2023, o Tribunal de Contas da União, lá em Brasília, ele foi aberto isso aí. Eles investiram 7 milhões na implantação de IA para a leitura de todos os processos que estavam lá pendentes. Como que era a leitura e a decisão antes? Pessoas lendo. A pessoa lê quanto? Pessoa que lê muito, lê 500 palavras por minuto. Né? A pessoa que
Lê, e aí para ter um entendimento bom tem que diminuir um pouquinho a velocidade, vamos para 400. A IA lê quanto? De novo, estamos lá em centenas de páginas por minuto, já com decisão, interpretação, argumentação, etc. Então lá já foi feito isso. Depois que tu tirou toda a fila do atraso, sobra o quê? Sobra aquilo que está entrando naturalmente. Entrou mais um processo, entrou mais um. O tempo que leva para colocar em cima do balcão, protocolar, para que terminou de protocolar, já li, está aqui a decisão. Que bacana, Dieter. Queria agradecer muito. Opa, eu que agradeço pelo convite. Sua fala foi muito bacana. Eu queria que tu pudesse trazer como que o pessoal que viu a gente até aqui te acha. Sei que você faz consultoria, curso, palestra. Eu já fiz curso contigo, já participei de palestra e a Summit foi um sucesso. Legal. E como que a galera te acha para poder consumir teu conteúdo? Também é Top Voice no LinkedIn sobre o assunto, né? É. Então, assim, tem bastante conteúdo para te achar. Como que a galera faz? Legal. Pode me achar direto pelas redes sociais, Dieter Borgert. Né? Depois vocês podem colocar uma legendinha, colocar o LinkedIn. No LinkedIn também pode me chamar lá. E aí entrando lá vai ter também os meus contatos, tem um Bit.ly lá, onde que inclusive tem o WhatsApp direto para me achar. O Summit também é uma maneira de achar, então como esse conteúdo aqui ele vai atravessar o Brasil, já deixa agendado para o ano que vem teremos de novo o Summit, a terceira edição do primeiro do Brasil, nós somos o primeiro do Brasil, temos esse nome por trás, né, que é muito bacana. A gente foi precursor aqui dentro da cidade, mas esse ano a gente já teve aí 21 estados do Brasil participando, 83% do Brasil veio para o Summit aqui. Ano que vem a gente vai ter uma edição ampliada, serão 3 dias de conteúdo, mais de 80 palestrantes teremos ano que vem. Cara, inclusive com 8 palestrantes internacionais de altíssimo renome, então já deixo agendado aí 4, 5 e 6 de junho. É uma maneira ótima de você buscar muito conteúdo e ainda já tem lá no site summitinteligenciaartificial.com, já tem ingressos à venda por um preço promocional agora, que mais um pouquinho vai sair. Já garante. Que legal. Então, obrigado você que nos assistiu até aqui. Foi um prazer imenso falar sobre esse assunto. E como que você está lidando na sua empresa com a inteligência artificial? Deixa nos comentários para a gente poder continuar essa discussão e o Dieter também poder dar uma olhada aí no que você está enfrentando de desafio na sua empresa. Muito obrigado e até o próximo.